Mojo Já, episódio número 4. Olá, aqui quem fala é Rodrigo Kerlakian e sejam bem-vindos a mais um podcast Mojo Já. Hoje eu converso com André Kaufman. Ele tem uma história incrível de autoconhecimento e está em processo constante de elevação da própria consciência. Pode se preparar que hoje a conversa vai estar mais profunda que o normal. Atualmente ele é presidente do Executive Forums e está à frente do Capitalismo Consciente Brasil. Trata-se de um movimento sobre conscientização no mundo dos negócios. Sim, isso existe. Além disso, ele é meu amigo pessoal, mentor, um baita exemplo de pessoa. Bom, vocês vão ver que o cara é iluminado. Muito obrigado por todo o apoio que a gente tem recebido, mensagens no Face, no blog. Para saber mais sobre as novidades, curta lá nossa página no Facebook, facebook.com/seumojojá. Deixa um review no iTunes para que quem ainda não ouviu o podcast tenha uma ideia do que se trata. E é isso aí, Rede Mojo. Vamos aprender e se divertir junto com essa entrevista. André, seja bem-vindo ao podcast Mojo Já. Vamos começar. Eu já dei a introdução agora. Eu queria que você começasse falando um pouco sobre a sua jornada, sobre quem é você, como você chegou nesse capitalismo consciente e até explicar um pouco o que é esse capitalismo consciente. Seja bem-vindo. Legal, muito obrigado, Rodrigo, pela oportunidade aí. Muito bacana essa sua iniciativa e vamos lá. Então, para contar um pouco para vocês, né, como eu cheguei nesse capitalismo consciente, acho que a história começa um pouco com a minha história, né? Então, eu, na verdade, eu acredito que eu tenho assim, 3 fases bem definidas da minha vida, né? Eu estou com 67 anos e eu diria que os primeiros 40 anos da minha vida foram de um jeito, mais ou menos os 15 anos seguintes foram uma transição importante e faz esses últimos 8, 10 anos eu estou numa terceira fase que, aliás, é a melhor da minha vida, né? Então, foi meio assim, né? Quer dizer, eu nasci dentro de um ambiente tradicional de pessoas orientes, quer dizer, nós somos judeus, alemães, meu pai teve muito sucesso no começo da vida dele, foi tudo muito bacana, então eu já nasci dentro de um ambiente talvez diferente de muitas pessoas, eu nasci dentro de um ambiente assim de prosperidade já, né? Eu tive muitas oportunidades na vida de viajar, de ter coisas e tal, foram realmente excepcionais as oportunidades que eu pude ter. E até os 40 anos, eu diria que, usando hoje um termo, né, que eu gosto de usar, eu era bem menos consciente, ou seja, a minha vida era ter coisas, né? Eu tinha uma indústria, eu queria que essa indústria fosse muito maior, eu tinha um cargo, eu já atuava dentro de uma associação de classe, eu queria ser ministro do Estado, eu queria ser ministro do Brasil, eu achava que aquela associação de classe podia ser um trampolim para ser ministro de Estado do Brasil. Eu tinha sonhos assim, coisas muito, né? E essa era a minha vida, né? Tive 2 filhos nessa época, maravilhosos, mas que eu curti muito pouco naquela época, porque eu realmente pensava muito nessas coisas, né? E aí aconteceu lá alguns fatos comigo, um pouco antes de 40 anos de idade, que me fizeram chacoalhar a minha vida, né? Uhum. E aí eu pensei, caramba, isso aqui não é a vida que eu quero ter, né? Isso aqui é uma vida que eu estou levando em função daquilo que eu acho que os outros esperam de mim, né? Mas o que eu quero da minha vida? O que eu sou, né? Você estava vivendo para os outros, é isso, basicamente? O que você acha que deveria fazer? Algo nesse sentido? Isso mesmo. Eu estava vivendo vou usar uma palavra forte, talvez para agradar os outros, né? Para atender uma expectativa, que na verdade não existe expectativa nenhuma, depois eu aprendi os outros em relação a gente. A gente que imagina isso, né? Eu achava que os outros tinham expectativa em relação a mim e eu vivia em função dessa expectativa, e aquilo deu um nó meio que na minha cabeça, né? E aconteceram alguns fatos que me provocaram isso. E felizmente eu consegui entender que essas chacoalhadas que eu tomei, elas estavam aí para me dizer, cara, você tem que mudar de rumo aí. Quer dizer, não é bem isso que a sua vida é.
E aí eu comecei um processo, e aí por isso eu disse, então, foi os primeiros 40, né? Agora estamos entrando na segunda fase, né? Que é os seguintes 15, né? Que durou aí dos 40 aos 55, mais ou menos, que foi uma fase intensa de busca interna, né? Aí uma coisa que eu saquei é que as minhas questões, a solução, vamos dizer, minha vida, né, o propósito da minha vida para buscar uma coisa, não estava fora, né, não estava nos outros, não estava nas coisas, não estava na empresa, não estava no poder, não estava no dinheiro, estava dentro de mim, eu que não tinha descoberto ainda, né? E aí eu iniciei um processo muito intenso e muito diversificado de busca para dentro, né? Aí eu descobri que tem um universo tão grande ou maior para dentro de mim do que para fora. E acho que essa foi uma sacada bacana, porque eu acho que a maioria das pessoas continua vivendo, e aí talvez não se torna totalmente feliz, porque continua buscando as coisas fora dela, né? E na verdade as soluções, a sabedoria, a solução das questões está dentro da gente, né? Então eu entrei nessa jornada que durou aí uns 15 anos de forma muito intensa, fiz terapias, fiz cursos, fiz workshops, foi nesse período que eu comecei a estudar Cabala, que aliás é aquilo, vamos dizer, que eu me aprofundei mais, e todo esse conjunto de coisas, não foi uma coisa em particular, mas eu acho que esse conjunto de busca é que foi me dando uma outra visão da minha vida, né? E aí aos 50 e poucos anos de idade, né, faz uns 15 agora, eu tive dois fatos assim que apareceram muito para fora. Eram coisas que estavam sendo trabalhadas muito dentro de mim, mas que as pessoas obviamente não sabiam, né? Só eu que sabia. E aí 2 fatos ocorreram que me deram assim uma grande mudança. A primeira foi eu mudei meu casamento, quer dizer, eu me separei da mãe dos meus filhos na época e casei com a minha atual esposa, e mudei totalmente de profissão. Eu tinha uma indústria e hoje eu tenho vamos dizer, uma empresa que se dedica a compartilhar questões com presidentes de empresas e tal. Então, a partir daí, eu então passei a ter uma vida, eu diria que muito melhor, muito mais feliz, né? E por conta do meu trabalho, né? Que é esse trabalho que eu faço há 11 anos, né? Eu tinha uma indústria e agora eu faço esse trabalho. Esse trabalho, na verdade, são reuniões com presidentes de empresas, né? Eu tenho assim, o privilégio de trabalhar com os principais executivos de empresas, CEOs, donos de empresas. E trabalhando com eles e conhecendo essas pessoas muito bem e tendo considerado a minha jornada, a minha própria jornada, eu comecei a pensar, caramba, puxa, se eu estou nesse processo tão bacana de desenvolvimento meu, né, e tenho esse privilégio de ter intimidade desses presidentes, desses donos de empresas, que são pessoas que têm assim o poder, né, de transformar a vida de muita gente, por que não tentar juntar as duas coisas, né? Por que não tentar fazer com que eles, ou alguns desses presidentes, possam... E aí eu comecei a usar a palavra consciência, que é aquilo que me move hoje, né? Quer dizer, posso ajudá-los a ter uma consciência mais ampla. E foi aí que começou a surgir uma sementinha. Comecei a conversar com muita gente, comecei a ler, vamos dizer, me instruir. E comecei a perceber que existia um caminho, uma possibilidade, vamos dizer assim, de fazer com que esses presidentes, que esses donos de empresas realmente se tornassem pessoas transformadoras e que com a sua transformação interna, como aconteceu comigo, eles pudessem fazer um bem danado para o mundo, porque eles já tinham poder, eles já têm a liderança, eles já têm a... Então foi assim que surgiu o comecinho desse movimento, há uns 5, 6 anos atrás. E hoje, aqui no Brasil, vocês são um grupo de quantas pessoas? Então, aí esse movimento foi crescendo e hoje nós somos um grupo de mais ou menos 150 pessoas, vamos dizer, a gente são alguns núcleos, né? A gente tem um núcleo mais, vamos dizer, mais íntimo, né? Que a gente chama de conselho, que são 20 pessoas, todos eles, ou a grande maioria deles, são dirigentes de empresas.
e a gente pode chamá-los de líderes conscientes, quer dizer, são pessoas que dirigem empresas, mas que já têm essa pegada, esse jeitão, vamos dizer, diferente de ser. Agora com relação a essa consciência, que acho que é a parte principal de tudo aqui, você sendo uma pessoa consciente, basicamente, eu acho que até essas orientações, esses objetivos de uma empresa consciente já vêm quase que naturalmente para o líder, né? Eu queria uma definição, assim, eu sei que é bem difícil falar o que é ser uma pessoa consciente, mas assim, acho que seria bacana uma definição e como uma pessoa pode buscar, pelo menos, atingir um grau um pouco mais elevado de consciência. Não sei nem se é uma forma de descrever legal essa, de uma forma mais elevada, mas como buscar e o que é. Legal. Então, vamos tentar definir consciência como um pequeno exemplo, né? Eu acho que não existem pessoas nem melhores nem piores, não é a raça, cor, religião, dinheiro, inteligência, etc., que vamos dizer, as pessoas não são diferentes por isto, né? Que é o paradigma tradicional, né? Você fala, esse cara é mais inteligente, outro é mais isso, mais rico. Não, eu acho que não. Mas eu acho que sim existe uma diferença. Existem diferentes níveis de consciência nas pessoas, independente de onde elas estão, né? Então, o que é esse nível de consciência? O que é essa consciência? Uma pessoa que olha só para si, né? Vamos dizer o seguinte, uma arvorezinha, né? Você tem uma arvorezinha pequena, essa árvore, ela tem uma certa influência sobre o ambiente que ela habita, né? Então, ela tem um certo tamanho e ela faz sombra, ela dá frutos, etc. À medida que essa árvore cresce, ela cresce não só ela, mas ela cresce também a forma como ela enxerga o mundo e como ela é influenciada pelo mundo. Então, as pessoas são mais ou menos assim. As pessoas, ou muitas pessoas que têm um nível de consciência baixo, é como se elas estivessem enxergando só o próprio umbigo e só o próprio entorno dela, né? Então ela só se preocupa com ela, vamos dizer, só vê o mundo, vamos dizer, baseado na pequena distância que ela tem. À medida que o nível de consciência sobe, é como se essa pessoa fosse subindo num elevador, ou fosse subindo num helicóptero, ou fosse subindo num foguete. Ou seja, ela vai se elevando, ela vai enxergando que existe um todo muito maior do que ela, né? Então, esse processo, essa maneira, existem várias ferramentas, né, para você elevar a sua consciência. Mas elevar a sua consciência é como se você estivesse saindo de um nível, vamos dizer, de 1 metro, 10 metros do chão e estivesse subindo e começa a enxergar as coisas. É como se estivesse fazendo um zoom out, né? Você tem uma fotografia, você faz um zoom out da sua vida. A tempestade no copo d'água que parece que está aqui, se você está olhando bem de perto, quer dizer, sobe um pouquinho, olha do segundo andar, já é uma... Exatamente, é só um copo d'água. É só um copo d'água, exato. Isso mesmo. Então, a maioria das pessoas que ficam muito aflitas, vamos dizer assim, muito nervosas com a própria circunstância, com as coisas que acontecem na vida, é porque tem um nível de consciência mais baixo, porque elas acham que só aquilo que é. À medida que passa o tempo, então elas começam a perceber, puxa, mas aquilo lá. Então, uma pessoa de consciência mais elevada, ela tem essa capacidade, ou vamos dizer, essa facilidade, ou essa possibilidade de enxergar o todo de uma maneira mais, vamos dizer, mais ampla. E aí a vida fica mais fácil, a vida fica mais feliz, porque você não fica tão nervoso com as coisas que acontecem, nem boas nem ruins. Quer dizer, na verdade você tem uma vida mais equilibrada, você fica mais equilibrado, porque você está enxergando o todo, né? Isso é, vamos dizer assim, não é uma palavra, mas é aquilo que eu acho que é a consciência. E o grande barato da vida, para dizer o que eu acho que o grande barato da minha vida, é esse processo contínuo de aumento de consciência, porque não tem limite. Você pode subir cada vez mais esse foguete. Você vai vendo cada vez mais o todo. E fica cada vez mais bacana, porque faz cada vez mais sentido tudo que acontece, né? Existe até uma armadilha que alguém pode até entender. Fala, nossa, eu vou buscar a consciência agora. Então, eu ainda não estou pronto, mas um dia eu vou ter a consciência necessária para abrir o meu negócio, para fazer o que eu quero fazer. Só que esse dia, teoricamente, nunca vai chegar. Você nunca vai chegar naquele estado de hoje eu tenho consciência. É uma busca constante, exatamente. Todo dia, você vai ver, voltam aqueles desafios que você fala, não, isso eu já tratei. Não, volta, você trata melhor, você fica melhor, você vai... É o que você falou, é uma busca constante mesmo.
E como aplicar essa consciência em uma empresa? Quais são as bases do capitalismo consciente e como que alguém pode fazer isso? Legal, então vamos lá. Então, esse movimento, voltando agora para esse movimento de empresários, esses 20, 30, 50 pessoas, a gente agora se conectou a um movimento americano que chama-se Conscious Capitalism, né? E que tem as mesmas bases que a gente. É muito interessante como no mundo as coisas vão acontecendo aparentemente sem conexão, mas tem toda a conexão. E o movimento que a gente estava fazendo aqui no Brasil já estava sendo desenvolvido nos Estados Unidos também. Quando a gente se encontrou, a gente percebeu que os americanos, e isso eles são muito bons, né? Eles têm metodologia e etc. E a gente meio que adotou a metodologia deles. Então, a gente chama-se hoje Capitalismo Consciente Brasil. A gente tem uma entidade, a gente tem um instituto formalizado, né? Chama-se Instituto Capitalismo Consciente Brasil. A governança são essas 20 pessoas. E nós baseamos os nossos princípios em 4 pilares, vamos dizer assim, né? Agora estamos falando de empresa, estamos falando agora de consciência nas empresas, né? Porque capitalismo consciente, o que é? Ganhar dinheiro, capitalismo é uma coisa maravilhosa, foi a melhor coisa que a humanidade inventou nos últimos 200 anos de desenvolvimento, só que a gente exagerou um pouco, a gente foi muito para o outro extremo e acho que está na hora da gente ter, por isso a palavra, um capitalismo sim, ganhar dinheiro, etc., mas com mais consciência. Por isso que chama-se capitalismo consciente. A gente está baseado em 4 pilares, né? Os pilares são propósito, líder consciente, um modelo de stakeholder e uma cultura consciente, né? Esses são os 4 pilares. Então, começando pelo propósito, o que o modelo, vamos chamar assim, do capitalismo consciente entende e acredita é que a primeira coisa que tem que ter numa empresa, e agora estamos falando de empresas, né? É um propósito, né? Então, primeiro eu vou dar uns exemplos do que não é um propósito. Não é um propósito ganhar dinheiro. Eu vou abrir uma banca de jornal para ganhar dinheiro. Eu vou abrir vou ser um veterinário para ganhar dinheiro, né? Mais um paradigma que se quebra aqui no podcast Mojo Já. Isso. Então, vamos dizer, não é que é um erro, mas fazer um negócio ou achar que o propósito da vida é ganhar dinheiro é uma visão, vamos dizer, muito curta, né? É muito imediatista e, na verdade, não leva a muita coisa. O que é um propósito, né? Eu posso até abrir uma banca de jornal com propósito. O que seria um propósito, sei lá, estou tentando imaginar agora, de um cara que vai abrir uma banca de jornal. Eu falei, não, eu estou nessa praça aqui, esse lugar é bacana e eu vou começar a vender jornal para melhorar a vida das pessoas que estão aqui em volta dessa praça. Para informar as pessoas. Informar as pessoas. Exemplos de propósito. A Toyota, né? Recentemente, há muito tempo, o fundador da Toyota, ele fundou a Toyota não para fazer automóveis, ele fundou a Toyota porque ele acreditava que a mobilidade das pessoas, que a possibilidade das pessoas se deslocarem, poderia torná-las mais felizes, né? Então, no final, o propósito da Toyota era criar felicidade, né? E fazer automóveis era apenas uma maneira que eles tinham de atingir esse objetivo. E assim existem várias empresas hoje, as empresas que a gente, vamos dizer, tem chamado de conscientes, que já nascem assim, outras que criam um propósito no meio do caminho. Mas o propósito é uma coisa muito maior, muito mais ampla do que ter lucro. Dá para falar que não precisa necessariamente a empresa ser uma ONG ou alguma coisa assim, vai muito mais de como o líder ou como os controladores da empresa enxergam a ação da empresa, do que basicamente se ela está fazendo. Basicamente, qualquer empresa pode ser uma empresa consciente, dependendo de como eles definem o objetivo delas, desde que não seja uma empresa que causa mal para o meio ambiente, faça mal às pessoas ou algo desse tipo, correto? É isso mesmo, é isso mesmo. Vamos dar um exemplo que acho que é conhecido de muita gente, Bill Gates, né? O Bill Gates não iniciou a Microsoft porque ele queria ser o cara mais rico do mundo, ele nem sabia.
Por que ele criou a Microsoft? Porque ele tinha um talento. Aliás, o Bill Gates, eu acredito que é uma pessoa iluminada, né? Uma dessas pessoas que tem um talento e uma coisa tão fora do comum. E, na verdade, era isso que o moveu. O Steve Jobs, ele foi movido por um sonho, por o Bill Gates tinha um sonho, é o exemplo típico de um propósito. Uhum. Ele queria interligar o mundo através do trabalho. E aí ele criou a empresa e, por acaso, ou nada é por acaso, como consequência disso, ele se tornou até o cara mais rico do mundo. Mas ele jamais imaginava que isso era. Ele tinha um propósito muito claro. Né? Uhum. Sensacional. Então, esses são alguns exemplos de propósito. O segundo, vamos dizer, quadrante aí, a segunda base ou perna, seria um líder consciente. Né? Uhum. Então, o que é um líder consciente? O principal líder da organização ou da empresa deve ser um líder consciente. O que é um líder consciente? Basicamente é uma pessoa cujo discurso e cuja ação e cujos sentimentos são coerentes. Então eu vou dar um contra-exemplo. O que existe muito hoje? Existem muitas pessoas que leem livros, que fazem cursos, fazem workshops, que adoram aquelas ideias, que intelectualmente entendem muito bem aquilo lá, mas elas não se transformam, elas falam sobre aquilo, mas não se tornam aquilo. Né? Uhum. Isso não é um líder consciente. Um líder consciente é geralmente uma pessoa que tem que ter uma coerência muito grande entre aquilo que ele fala e aquilo que ele é. Geralmente um líder consciente fala muito pouco e faz muito. As ações dele são muito mais, a liderança dele é muito mais vista como uma prática e essa coerência do que com a fala. Né? Nada contra falar, né? Tem muitas pessoas que falam muito e também são, né? Não tem nenhum paradigma aí. Mas, geralmente, as pessoas que falam muito sobre alguma coisa não necessariamente são. Né? E aqui a gente está falando de um líder coerente, ou seja, aquele cara ou aquela pessoa que, na verdade, na vida prática dela, particular, quando ela está dormindo, acordada, trabalhando, brincando com as crianças, falando com os amigos ou falando com o banqueiro, é a mesma pessoa, ou seja, é coerente com esses princípios. É a liderança por exemplo, né? Tem até uma frase do Gandhi que ele fala que uma pessoa não pode fazer o mal numa área da vida e o bem numa outra área, que a vida é um todo indivisível, né? Então seria basicamente buscar esse equilíbrio em todas as áreas e agir da forma que fala e falar da forma que age, ter uma integridade maior, né? Exatamente. Então esse seria o líder consciente, que é fundamental. O outro quadrante é o conceito do stakeholder, né? Que a gente não achou uma tradução para o português, mas vamos dizer, o que é o stakeholder? Hoje, o stakeholder é o conjunto de, vamos dizer, de agentes que interagem diretamente com a empresa. Então, por exemplo, o fornecedor, o cliente, o funcionário, o meio ambiente, o governo, são todos o acionista, né, o investidor, são todos stakeholders. O que o capitalismo consciente diz é assim: a empresa existe, a empresa que tem um propósito, que tem um líder consciente e tal, ela também deve ter uma cultura de stakeholder, ou seja, o acionista não é mais o único objetivo de ser atendido na empresa. Ele é um dos objetivos, ou seja, a empresa atende igualmente, de forma positiva, todos esses stakeholders. Né? Então sai de uma cultura, vamos dizer, monolítica, né, para uma cultura paleolítica, sei lá, estou inventando uma palavra que talvez não exista, mas a paleolítica sai de uma todo cultura... mundo adora. Pois é, então, sai de uma cultura mono para uma cultura multi, né? Então, o acionista, o stakeholder, que hoje é visto, no fundo, como o grande objetivo da empresa, ele continua grande, só que ele é tão grande quanto os outros, né? Então, o status de todos esses stakeholders é igual, né? Agora, isso é uma mudança fundamental. Isso não diminui a eficácia da empresa, se você for pegar os balanços trimestrais,
a maioria das pessoas que interagem, a maioria vamos colocar assim, os acionistas que vão injetar dinheiro nessa empresa, eles não estão realmente preocupados com os balanços trimestrais, se a empresa está obtendo o melhor negócio que ela pode hoje com os fornecedores, se ela está espremendo o cliente. Não tem uma pressão dessa, à lá Wall Street, à lá mercado financeiro. Como um líder consciente lidaria com esse tipo de ocorrência, com esse tipo de situação? Não, legal. Então, eu acho que existe sim, como existem pessoas que pensam só a curto prazo e pessoas que pensam a mais médio e longo prazo. Acionistas são só pessoas, né? Porque a gente sempre fala em acionista, fala em shareholder, fala em não sei o quê. No fundo, a gente esquece que isso são só pessoas, igual a gente. Eles têm as mesmas questões. Então, existem pessoas que visam só o curto prazo na sua própria vida, né? Uhum. Então o cara fala assim, pô, quero ganhar muita grana agora e não sei o que lá, e amanhã que se dane a minha vida. E tem outras pessoas que são, vamos chamar assim, usar um termo mais conscientes, que fazem poupança, que querem pensar a médio prazo, pesam a longo prazo. Então, nada de errado com um ou do outro, não tem nenhum julgamento aqui. Mas uma empresa consciente é aquela que busca os acionistas ou os investidores também conscientes. Todo mundo tem aquilo que merece, né? Uhum. Então, existem acionistas, existem pessoas que querem resultados a muito curto prazo? Sim. Essas pessoas vão buscar empresas que também pensam assim e que estão muito preocupadas com o resultado trimestral. Existem acionistas que buscam investimentos de médio e longo prazo? Sim. Eles vão buscar empresas que são. Então, alguns exemplos. Estou me lembrando de 2 exemplos clássicos aqui. Um deles é a Nestlé, né? Uhum. A Nestlé é uma empresa, é uma ação, né, que tem uma visão de longo prazo há muito tempo. Então, quem compra ações da Nestlé não está buscando o resultado o mês que vem, nem daqui a um trimestre, nem esse ano. Ela vai buscar, ela está pensando na sua segurança, na sua poupança e tal. Então, eu acho que é um exagero imaginar que todo mundo pensa em resultados trimestrais. Eu acho que é um pouco de exagero da própria imprensa, um pouco de sensacionalismo, achar que o mundo todo, o tempo todo, está só pensando no curto prazo. Existe o curto prazo, mas existe o longo e o médio prazo que está aí, tá certo? E que sustenta. Então, o acionista escolhe essas empresas. Tipicamente, a empresa consciente, que é essa que nós estamos falando aqui, é aquela que vai atrair o acionista de médio e longo prazo, aquele que acredita numa coisa um pouco mais longa. Ou seja, um acionista mais consciente, falando... Sem dúvida. Usando é algo natural, então, basicamente. É natural. Todo mundo tem o que merece. Está tudo certo. Está tudo casado. Entendeu? E a última, nós falamos então do propósito do líder, do stakeholder, a último pilar aí é a cultura consciente, quer dizer, não adianta nada ter um propósito, ter um líder consciente, ter uma cultura de stakeholder, e não ter uma cultura consciente, ou seja, isso ficar lá em cima no topo da organização. Quer dizer, é fundamental que permeie, que essa cultura de consciência permeie por toda a empresa, né? Uhum. Então, isso que a gente chama de ter uma cultura consciente. Isso daí você fala que o bom seria, assim, o ideal seria começar lá em cima, começar com o líder. Por isso, que um dos pilares é o líder consciente. Perfeito, porque o que a gente acredita também é o seguinte, uma empresa consciente dificilmente se cria de baixo para cima, né? Ela é top-down, ela é de cima para baixo. Então, dificilmente uma revolução entre os funcionários da empresa vai fazer com que ela mude a cultura. Se o líder ou os líderes da organização não tiverem essa pegada, não tiver essa cultura, cara, não tem jeito, né? Agora, ao contrário, sim, é possível. Se o topo, se a cabeça da organização pensa assim e quer fazer isso, aí sim existe uma boa chance, uma grande chance dessa cultura permear para baixo. Vamos supor, tem um funcionário que esse funcionário é consciente. Ele está dentro de uma empresa que não é consciente. Quais são as opções que ele teria?
Muito poucas. Eu diria o seguinte, dependendo do tamanho... Não, acho que independente do tamanho da empresa. Eu acho que e isso tem acontecido muito, né? Quer dizer, a gente tem visto muitos jovens e até dirigentes de empresa, como eu lido muito com o topo das organizações, com os donos, com os presidentes, eu tenho visto muito líderes, presidentes mesmo de empresas importantes, multinacionais, presidentes, não donos, né? Eu estou falando agora do executivo, que é um cara ou é uma mulher, é uma pessoa que tem esse nível de consciência, mas a organização dela, os acionistas dela não têm. Via de regra, o que acontece é que essa pessoa acaba saindo da empresa. E eu tenho visto casos crescentes disso. Pessoas que se cansam dessa situação, veem que isso não vai mudar, e aí eles mudam de empresa, ou eles criam o próprio negócio, e aí eles já começam de outra maneira, porque essa é a grande chance que você tem, quando você cria um negócio começar dessa maneira bacana, ou eles vão para uma empresa que tem mais isso que, na verdade, é mais difícil, porque ainda são poucas empresas no mundo hoje que efetivamente agem assim. E com funcionário é a mesma coisa, de uma forma mais forte ainda. Quer dizer, essa pessoa chega uma hora, ou ela vai cansar, ou ela vai ficar infeliz, tá certo? Ou ela vai mudar. Mas eu acho que é missão impossível, vamos dizer, a coisa não é de baixo para cima, é de cima para baixo. Né? Entendi. Bom, André, acho que é isso. Muito obrigado pela conversa, pela entrevista. Tem algum outro ponto que você acha que ficou faltando do capitalismo consciente? Não, acho que só aproveitando, né, a dica que você está dando aí, a oportunidade, eu acho que as pessoas que quiserem, a gente tem um site hoje que é o www.capitalismoconscientebrasil.org, lá tem algumas informações, o movimento está se formando. E quem quiser ter mais informações ou saber mais tal, ele tem uma opção de informações, entra em contato com a gente. Eu acho que Eu ia dar muito obrigado pela sua... Oi. Eu ia dar essa oportunidade, se era só para concluir e falar o seu contato, como que as pessoas entram em contato com você, entram em contato com o movimento. Legal. E já está dado. Legal. Super obrigado, Rodrigo. Tá? Obrigado para vocês. Tchau, tchau. Valeu. Obrigado, André. Tchau, tchau.